Essa foi uma pergunta que, por algum tempo, acabou chocando com os meus pensamentos. Eu acho que vai ser interessante de compartilhar uma reflexão que eu vi e que pode agregar na vida de alguém. A dúvida em si, ela é: por que é difícil vencer no Brasil? Tendo em vista que o que eu vou falar será baseado um pouco em meus conhecimentos, as minhas experiências e vivências, mas também com bastante ênfase na aula que eu vou deixar na descrição, que é um recorte, na verdade, da aula do professor Olavo, que eu sinceramente achei muito interessante de se prestar atenção. Ele, por excelência, é alguém que eu respeito e eu acredito que essa reflexão aqui vai trazer alguns insights em quem for escutar tudo que eu vou falar agora. Levando em conta essa pergunta que eu acabei de fazer, surgiram algumas respostas. Não respostas, mas mais como explicações. O Brasil é um país opressivo, onde quem vive aqui e acaba por não ser de uma elite onde consiga ter uma vida 100% baseada em conforto, acaba tendo experiências rotineiras do dia a dia como bem depressivas e terrificantes. Por que isso responderia a pergunta que eu fiz? Na verdade, não responde. Ela ajuda você a entender melhor o problema. Assim, levando em conta isso, o Brasil também é um país onde é comum o sucesso de pessoas ineptas, como Roberto Mangabeira Amber. Foi um exemplo que não entendia nada, porém, por estudar lá fora, ter uma certa vivência no exterior, ele volta sendo reconhecido como alguém de alto status. Porém, um filósofo, nós determinamos o quão bom ele é por suas obras. Para um exemplo, até os dias de hoje são estudados os textos de Sócrates, Platão e Aristóteles e outros da mesma época. Eu gostaria de adicionar algo a tudo isso que eu falei. O Olavo cita nessa aula que o Roberto, no livro dele, Conhecimento e Política, ele acaba por não perceber a diferença entre ideia e realidade, trocando a ideologia liberal pelo regime capitalista. Isso foi algo que eu olhei e fiquei, putz, realmente é algo, para um brasileiro mediano, não faz muita diferença, porque a gente não tem o costume de ser uma população muito próxima a estudos. Mas para alguém que se diz ser um filósofo, isso acaba tendo um peso bem considerável, porque ele trocar e não perceber a diferença entre a ideologia liberal pelo regime capitalista. Então, é algo assim preocupante. Para quem quer vencer no Brasil e ter uma vida intelectual, tem que levar isso em conta, que esse país não é um país do qual vai prestigiar se você é inteligente. Na verdade, eles vão prestigiar mais se você aparentar ser. Mas se você não for, bom, você vai virar piada ao longo do tempo, porque nem todo mundo nasce burro, né? Outro ponto que ele relata no vídeo é que o Brasil ele tem um lado bom. Por que um lado bom? Porque aqui, por ser um ambiente depressivo e terrificante ao ser humano, para evolução espiritual e intelectual também, você pode desenvolver uma resistência onde em nenhum outro país vai ter. Assim, é lógico que existem países piores que o Brasil, mas aqui eu quero que você leve em consideração que para você crescer aqui, morando aqui, sendo um brasileiro daqui, você tem que viver aqui. Então não adianta pegar outros exemplos de outros países, porque a gente está falando aqui do Brasil. E tendo isso em vista, você pode desenvolver uma resistência a perseguir os seus ideais, mesmo que a sociedade inteira não te acolha e não te ajude. É como se você fosse um contra todos. E é basicamente isso para quem tenta ter uma vida intelectual e uma carreira intelectual de fato com profundidade e substância no Brasil. Então, aqui você vai desenvolver uma resistência onde países de primeiro mundo não vão te dar, porque, cara, é literalmente outra realidade, um país de primeiro mundo, onde todo mundo tem ciência do que é minimamente certo para se fazer em sociedade, do que esse zoológico que a gente chama de país. E, assim, eu acho isso um ponto ótimo, porque é a gente primeiro que tem que aceitar a realidade. A nossa realidade não é nem de perto boa, mas tendo essa possibilidade de criar uma resistência, irmão, você
tá meio que preparado para resistir em qualquer outro lugar do mundo. Você não precisa se limitar só aqui. E eu acho que é isso que todo mundo deveria fazer, porque o Brasil ele acaba prendendo você a uma visão que é capada de certa forma, você não consegue ver o todo. E tendo isso em vista, que eu acabei de falar, no Brasil impera o desprezo, a ingratidão e a inveja por grande parte da maioria da população. Porque é uma população bem carente e isso dificulta muito pessoas que tentam subir em um alto grau de intelectualidade, porque é muito difícil você preservar um ideal numa sociedade onde ela não se ajuda nem a ela própria a crescer, entendeu? Então volta naquilo que eu falei de ser um contra todos. Só que essa dificuldade, hoje em dia, ela não está presente só no Brasil. Ela está se espalhando para o mundo, e como os outros povos tiveram uma educação diferente do Brasil, e isso qualquer um pode atestar, o nível de escolaridade mesmo, assim, de como a pessoa é formada, de como a pessoa amadurece, ou como ela se desenvolve intelectualmente, é extremamente diferente. E eu digo assim, tipo, de uma distância alarmante entre as pessoas que vivem neste país para um país de primeiro mundo. E as pessoas deste tipo de ambiente, de um ambiente de primeiro mundo, elas não são preparadas para isso que todo mundo convive no dia a dia do Brasil, que é o mais baixo que a gente pode encontrar. E assim, tendo isso em vista, que eu acabei de falar, que o pessoal de fora do Brasil não tem muito essa noção, o Olavo ele cita nesse mesmo vídeo, e eu fiz questão de pesquisar sobre um caso que o Lula ele deu em entrevista, uma fala que era sobre que antigamente ele tinha mais liberdade em ficar, e aqui eu uso o termo ficar como um sinônimo a sexo com cabritas. E assim, é um presidente eleito pela terceira vez no mesmo país onde ele ajudou a fundar, e ele diz em entrevistas nacionais que ele tinha relações extraconjugais com animais. E não acaba por aí, que tentou ter essas mesmas relações forçadamente com seu companheiro de cela. Então, é complicado. Assim, ele dá até um outro caso de comparação, que é nos Estados Unidos, que o máximo que eles tiveram de escândalo seria o Bill Clinton com a Monica Lewinsky, que era um caso extraconjugal de adultério. E a gente vê o quanto a gente tá fudidaço entre tendo 3 vezes eleito presidente um cara que ficava com animais, pra outro país onde o máximo que teve foi uma traição. Aqui, esse tipo de coisa nem chega a impressionar tanto, porque todo dia alguma coisa diferente do mesmo tipo, que a gente vai até ficando mais anestesiado, mas ainda assim é triste. É triste, revoltante, mas é interessante debater sobre, porque quanto mais cedo a gente tocar nesse tipo de assunto e elevar a discussão popular, mais cedo a conscientização de que existe uma alternativa a isso vai sendo disseminada. E aí que eu acho que entra um dos motivos de eu fazer esse vídeo, é que depois de dizer tudo isso, é da hora a gente refletir e pensar que nós, tendo a possibilidade de mudar esse passado vergonhoso que é desse país, dá até um incentivo, porque imagina você crescer e perceber que você fez contribuições que realmente foram de fato efetivas na história do seu país. Então, dito tudo isso, eu acho que é da hora a gente ter a ideia que passar por esse processo, que é aguentar o Brasil até nós conseguirmos conquistar os nossos objetivos, uma vitória que só quem mora aqui pode ter. Só quem consegue mesmo passar por tudo isso e vencer vai poder bater no peito e falar, putz, eu venci, o que tá mais próximo do inferno na Terra. Assim, no quesito, porque é um estado alarmante, mas eu acho que é o Brasil, faz parte da composição esse caos que a gente chama de Brasil. É um país que tem de tudo, assim, mas que ao mesmo tempo, não sei. Acho que é uma reflexão que fica para outro vídeo. Enfim, se você ficou até aqui, eu gostaria de agradecer. Foi um prazer imenso poder homologar, poder
poder expressar essa reflexão. E obrigado. Curta e compartilhe, se inscreva. Eu tenho certeza que você vai gostar muito mais dos conteúdos que estão por vir.